Estudo da palavra de Deus, onde Ele vai falar conosco. Confesso que, irmãos, eu tinha separado uma outra palavra ali, eu estava lendo ali, separei uma outra mensagem, mas eu venho ali no banco de joelho, ali falando com Deus, o Senhor me direcionou num outro texto, e seja feita a vontade do nosso Deus, não a nossa, né, mas é a vontade do nosso Deus. Ele conhece o que nós precisamos ouvir. Aleluia, glória a Jesus. Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e versículo 13. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 em diante. Vamos ler aqui até o versículo 20, para nós entender, irmãos, entender o que Jesus quer falar conosco, entender essa pura e verdadeira palavra de Deus, digna de toda aceitação. Não é uma palavra somente, mas é o poder de Deus, é uma direção, é um manual, irmãos, aleluia, a mudança da nossa história, da nossa vida. E é aqui a salvação para nós, é o caminho para a salvação, é a palavra de Jesus Cristo, a revelação da verdade. Glória a Deus. Mateus no capítulo 16 e versículo 13. Quem está procurando diz aleluia. Quem achou diz glória a Deus. Vamos ler então, todo mundo junto, glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa daqui, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então contou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Levanta a sua mão comigo assim, tenta assim comigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei com Deus, eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Levanta sua mão comigo e diz assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém, Jesus. Pode sentar, não fica em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este texto aqui está falando exatamente há cerca de uns 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, ele caminhou por essa terra. Aqui está falando que Jesus está falando, ele está tendo ali um diálogo com os discípulos. Jesus, irmãos, há cerca de uns 2000 anos atrás, e poucos, ele estava aqui nessa terra. E eu sempre digo, ele veio aqui, nada mais, nós nem sabemos o que Jesus veio fazer. Ele veio aqui nessa terra nos resgatar. Veio aqui nessa terra nos dar, aleluia, a oportunidade de assim
alcançar o reino do céu. Aleluia. E também, irmãos, aleluia, viver na sua presença. Pode adorar e bater palma para Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. O que ele quer fazer aqui? Trazer uma revelação. O que é a revelação? Aquilo que nós não sabemos ainda que está oculto, ele trouxe ao nosso conhecimento. Para que nós, aleluia, não viéssemos a perecer. Para que nós viéssemos tomar uma decisão segundo, aleluia, aquilo que nós estamos ouvindo. Aleluia. E ele veio aqui como uma porta aberta para a salvação. Ele veio nessa terra aqui, irmãos, aleluia, só para os irmãos entenderem isso que eu estou dizendo. Ele veio como uma porta aberta na terra. Uma vez, olha o que Jesus me disse, me mostrou, irmão, certa feita, aleluia. Ele me mostrou o planeta Terra, esse planeta que nós vivemos hoje, estamos aqui vivendo. Ele me mostrou esse planeta e ele levou lá em cima, aleluia. Eu vi essa bola flutuando em meio ao espaço. E essa bola ali, eu observei ela, era o planeta Terra. Azul, com as nuvens ali, como nós conhecemos, quando tem a foto que mostra o planeta Terra lá de cima. E de repente essa bola ficou preta, mas totalmente preta. E eu olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Por que escureceu tudo? Em meio ali o universo, aquela escuridão, estava o planeta Terra ali, brilhando, só que de repente ficou escuro. Mas ficou tão escuro que ela conseguia sobressair a escuridão que estava ao redor. E quando eu estava olhando para dentro daquela bola, aquele planeta, uma luz brilhante lá dentro dessa bola. E eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa lá dentro brilhando. Falei, irmãos, eu não esqueço nunca mais disso que o Senhor me mostrou. Num simples momento ali que Ele me mostrou, abriu um entendimento assim, irmãos, meu Deus do céu, para eu compreender o que Ele veio fazer aqui nessa terra. Aquela luz que estava brilhando agora, Senhor, por que aquela luz? Por que está brilhando uma luz lá, brilhando como um vagalume? E o que Ele me disse? Meu servo, aquilo de lá, aquilo que você está vendo, é meu filho amado, Jesus Cristo, que eu envio lá na terra, como uma porta para a salvação, para resgatar todas as almas que quiserem, que ouvirem a sua voz, aquilo que Ele vai transmitir, vai falar, aquilo que Ele tem ali falado, Ele vai abrir ali a porta, e todos aqueles que ouvirem, aceitarem, vão entrar por esta porta, vão ter uma saída, vai ter um escape. E veja, irmãos, naquele momento eu me alegrei tanto, porque aquela porta estava ali, era uma única porta, não tinha outra maneira, não tinha outro lugar para ir, para fugir ou para escapar, não tinha. Então, irmãos, Jesus, Ele veio como uma porta para que nós, assim, alcancemos a eternidade e a salvação. A Bíblia aqui vai dizer, no Evangelho segundo escreveu Mateus, irmãos, aleluia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, vai contar aqui que Jesus, Ele está com seus discípulos, homens ali que Ele escolheram, Ele olhou para dentro do coração daqueles discípulos, aqueles homens ali, e falou, olha, esses mesmo que eu vou preparar eles, para dar continuidade, aleluia, a pregação da salvação, para dar continuidade, o que eu estou começando agora. E irmãos, aleluia, o que ele está ali com os discípulos? Ele faz duas perguntas. Primeiro, ele pergunta sobre o povo. Depois que ele pergunta sobre o povo, ele pergunta para os discípulos. Esse texto que nós lemos aqui vai trazer uma revelação tão profunda, tão forte da parte de Deus, que, aleluia, influencia, irmãos, a nossa vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai nos trazer uma revelação tão profunda que vai, aleluia, nos envolver diretamente nisso. Do homem, da mulher, da pessoa que quer, aleluia, a vitória, quer ser alcançada e a graça. Da mulher que quer vencer, daquela que quer ter a graça do Espírito Santo, quer ter comunhão com Deus, que quer ter a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ele pergunta agora, olha o que ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa aqui, irmãos, aleluia, e pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens aqui? Ele está perguntando: olha, o que é que o povo está dizendo a respeito do filho do homem, a respeito de mim? O que é que eles estão aí falando, estão espalhando?
o que eles acham a respeito de mim, o que eles pensam de mim. Glória a Jesus, glória a Deus. Só que a resposta que Jesus tem traz uma revelação do cenário atual que o povo estava vivendo. Aleluia, porque a resposta que Jesus tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que eles disseram aqui. Olha, uns dizem que tu és Elias, ou é Jeremias. E começaram ali a falar de outros homens, profetas de Deus lá do passado. Homens sim que fizeram uma diferença, foram usados por Deus. Homens capacitados pelo Senhor, que Deus escolheu, levantou para fazer diferença na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, como diz Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus agora ele sabe do cenário que está ali por uma pergunta que ele fez. Veja que a resposta é, as pessoas estavam ali, meus aleluias, achando que poderia ser o Elias, ou o Jeremias, ou um dos profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então por aí eu posso entender que o povo estava ali desorientado, não sabia quem verdadeiramente era Jesus. Não tinha uma ciência de real que era a presença de Jesus ali na terra. Estavam confusas. Aleluia, criaram ali um movimento. Aleluia, porque irmãos, quando Jesus ele veio na terra ali, de Deus não falava com o ser humano na terra, com os profetas, com os sacerdotes, não falava com ninguém, ficou acho que 40 anos ali, irmãos, sem Deus ali se manifestar e falar com o ser humano. Então agora, o povo estava à mercê, o diabo estava se aproveitando, o diabo estava fazendo o que ele queria, estava enganando, estava fazendo bagunça. O povo ali estava confuso, mas só que muitos ali tinham no seu coração, eles levavam ali as profecias que apontavam para o Messias, o libertador. Aleluia. Que apontavam que haveria de vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, haveria de nascer, de restaurar, de trazer ali a paz, a alegria, para restaurar. E agora Jesus está ali e pergunta, olha que o povo responde, não sabe, irmãos, quem realmente Jesus é, quem é Jesus que está ali. Só que agora Jesus já não pergunta sobre o povo, agora pergunta para os discípulos. Fala, olha, e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? E vocês? Perguntou para os discípulos, agora ele tinha separado, estava preparando para dar continuidade naquilo que ele começou ali, na continuidade da pregação do Evangelho. Então Jesus precisa entender, ele sabe ali, ele precisa preparar os discípulos, esclarecer, mostrar a verdade para eles, alicerçar para que fique gravado no seu coração. E agora, irmão, sabe quem levanta ali? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pedro se manifesta ali e levanta a mão e fala, eu sei quem tu és. Glória a Deus. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pode bater palma, irmãos. Glória a Jesus. E ele agora, irmãos, o Pedro agora ele fala uma verdade, uma revelação ali. Jesus fala, olha Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai no céu. Aleluia, que te revelou você essa verdade no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você, aleluia, deixou lá os seus afazeres para estar aqui? Porque o Espírito Santo revelou no seu coração que Jesus está nesse lugar. Revelou que Ele está aqui para operar na sua vida. Ele revelou para você no teu coração. Foi Deus que revelou. Não foi as pessoas, não foi aquela pessoa que te convidou. O Espírito Santo que usou essa pessoa foi para Deus que colocou no teu coração. Bem-aventurado é você que deu ouvido, porque Jesus está em nosso meio verdadeiro. Glória a Deus, Cristo, aleluia. Deus vivo, real. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que pode te levantar. Aquele que pode te estruturar, pode colocar por terra todas as obras do adversário. Aquele que coloca por terra toda a artimanha, tudo aquilo que o diabo tem investido, a enfermidade, toda maldição, obras de feitiçaria, tudo que não presta. Aleluia, Jesus Cristo, Ele coloca por terra. Ele está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, Deus real. Aleluia. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, aleluia, os discípulos ali, eles recebem a revelação de quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus então agora continua a falar para eles.
É como se ele olhasse para ele: olha, eu vou alicerçar vocês na pedra. Essa pedra é uma rocha, e essa rocha é eu mesmo. Eu vou edificar em mim mesmo. E quando ele fala em edificar ali, ele mesmo, irmãos, ele está falando da igreja. Olha, a minha igreja eu vou edificar. E essa igreja vai ser edificada, não é um homem na terra, não é ninguém, nem pastor, obreiro, ninguém na terra, missionário, ninguém, vai ser edificado em mim mesmo. Aleluia! A igreja vai ser alicerçada em mim. E se vai ser alicerçada em mim, as potências do inferno não vai prevalecer. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou sustentar a minha igreja. Eu vou livrar, eu vou guardar, vou abençoar, vou colocar de pé, vou usar os meus servos, as minhas servas, aqueles que aceitarem a minha palavra, a minha vontade, aqueles que reconhecerem, aleluia, o que eu vim fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Então agora Jesus faz uma revelação, que a igreja que ali estava sendo formada seria edificada em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então agora Jesus vai continuar no seu ministério, com os discípulos, ensinando, operando milagres e também maravilhas diante dos olhos dos discípulos. Jesus falava ali e acontecia. E agora, irmãos, Jesus ele vai ser crucificado. E Jesus agora, aleluia, vai ser levado, sabe aonde? Antes da crucificação, ele é entregue ali ao sinédrio, aos romanos, caifás, ali os sacerdotes, aleluia, levam Jesus ali para ser julgado. Só que antes, irmãos, aleluia, de que os soldados romanos ali, os homens, eles pegam Jesus, antes de Jesus ali, ele está com os discípulos, agora ele é preso, pegam ele, levam ele lá para dentro, para ele ser julgado, e começam a chicotear, começam a bater nele, aleluia, começam a fazer tanta coisa ali, irmãos, contra Jesus Cristo, bater, mas bater mesmo, não é qualquer batidinha, com chicotes, cuspindo nele, aleluia, falando blasfêmia diante de Jesus. Mas Jesus está indo ali para cumprir o que ele diz. Eis que eu edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevaleceram contra ela. E lá vai Jesus, na sua caminhada, coloca a cruz no ombro e vai. Não olhando para aquele momento, mas olhando para mim, olhando para você. Aleluia, eu queria ver ele fazer por nós. Queria poder entregar para nós, aleluia, essa salvação, queria trazer para a nossa vida. Ele vai ali sem temer nada. Ele não, sem pecado, sem ali não agredir ninguém, mas com toda a humildade do céu. Ele tinha todo o poder nos céus e na terra ali como Deus. Poderia operar milagres e maravilhas e repreender tudo aquilo dali, mandar fogo cair do céu. Mas ele estava debaixo de um propósito de Deus. A sua vontade e o propósito de Deus, que era de se entregar para ser crucificado, para ter ali, irmãos, aleluias, uma porta aberta para a salvação, para que o homem tivesse ali ligado em Deus de novo, para que o homem voltasse, aleluia, para Deus, aleluia, e vivesse com ele. Jesus precisou passar por isso, recebeu algumas humilhações, foi perseguido, passou dores, o seu coração ficava angustiado. Ele, dono da verdade, conhecedor da verdade, olhava para as pessoas rejeitavam a sua palavra, juntavam ele, chicoteavam ele, o sangue começou a esguichar. Ele estava dentro agora do cinema, está no meio do cinema, está apanhando. E agora ele vai ser crucificado. E como ele é crucificado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que antes da crucificação, irmãos, cadê os discípulos? Os discípulos que estavam com Jesus ali, estavam dando glória. É o mestre que está conosco, ele é o Filho de Deus. Olha o milagre que ele faz. Ele fala, o paralítico levanta, o surdo ouve, o mudo fala. Aleluia, o cego ele enxerga. Esse é o nosso mestre. Nós vamos até a morte com ele. Esse é o nosso mestre. Nós vamos com ele até o fim. Ele vai restaurar. Ele vai trazer a paz de novo, a esperança. Esse é o nosso mestre. E de repente agora Jesus é preso. Judas traz ali aqueles homens ali, aqueles homens cruéis. Pegam Jesus ali, levam. E os discípulos agora se espalham. Ficam apavorados. E o que aconteceu com o mestre? Ele não veio como libertador, ele não veio para restaurar, ele não veio para nos salvar, nos livrar de tudo isso. E agora foi preso. Irmãos, ficaram confusos, espalharam. Ali nós temos ali uma crise espiritual.
Glória a Aleluia. Deus, Jesus ainda não aleluia. tinha cumprido aquilo que ele falou, que edificar a igreja, aleluia, na rocha que era ele. Ainda não, ele estava ali para cumprir. Veja que ele pagou o preço. Passou o que tinha que passar. Os discípulos agora são dispersados. Aleluia. Só que agora Jesus está lá na cruz do Calvário. Está ali, irmãos, aleluia. E quando ele entrega o Espírito ao Pai, ele entrega ali o seu corpo, o seu Espírito a Deus, ao Senhor, e diz: está tudo consumado. Está tudo consumado. E antes de ele fazer isso, ele fala: está tudo consumado. Ele orientou os seus discípulos: olha, vocês não vão sair de Jerusalém, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que no alto vocês recebam o Espírito Santo. Aleluia. Não vão sair de Jerusalém se antes vocês não receberem o Espírito Santo, porque Jesus sabia que se eles não tivessem o Espírito Santo, não adianta, eles não iam conseguir dar continuidade naquilo que Jesus tinha começado a fazer ali, ensinar eles, para que eles continuassem a ganhar almas para o reino do céu e o Evangelho chegasse aqui até nós hoje. E agora Jesus, então, eles entregam: olha, está tudo consumado. Os discípulos então ouvem a voz do Senhor, estão dispersos, eles se reúnem no lugar, estão ali buscando, clamando a Deus, aleluia, pelo Espírito Santo, conforme Jesus tinha dito, tinha falado. E de repente não diz a Bíblia aqui do céu, aleluia, um som vem do céu, aleluia, as lavareiras de Glória a fogo, Deus, vem do céu aleluia. ali, e desce com línguas de fogo, desce, o Espírito Santo desce ali, irmãos, e toma aqueles homens ali dentro daquela casa. Glória a Jesus, Aleluia, aleluia. glorifique a nós, Jesus aí. Glória a Deus, aleluia. Agora os discípulos é outra história. É outros discípulos agora. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Jesus, ele venceu a morte e o inferno, tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E agora Jesus envia o Espírito Santo dele. E agora o Espírito Santo dele não está no ar voando em qualquer lugar, não. Sabe onde ele está? Dentro daqueles homens. Aleluia. Na alma do Espírito dentro deles. Agora eles são templo do Espírito Santo. Para que eles pudessem dar continuidade. E veja, irmãos, que quando os discípulos continuaram ali, meu Deus do céu, milhões de almas eram salvas. Milagres e curas e libertações aconteciam. Eles conseguiam vencer as perseguições ali que aconteceu. Tanta coisa aconteceu, eles conseguiram. Para que o Evangelho chegasse até aqui. Sabe por quê? Por causa da presença de Jesus, o Espírito Santo na vida deles que foi derramado. Aleluia, Eu quero dizer para você, se nós queremos alguma coisa com Deus, se nós queremos vencer, quisermos assim viver o sobrenatural de Deus, ter a revelação profunda do nosso Deus no nosso coração, aleluia, nós precisamos sim do Espírito Santo do Senhor. aleluia. Nós precisamos zelar, aleluia, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para que Jesus, ele, aleluia, ele derrama o Espírito Santo sobre nós, para nós receber o Espírito Santo da verdade, que vai nos conduzir em toda a verdade na terra. Nós precisamos sim viver na presença do Senhor Jesus. Precisamos obedecer a sua voz, fazer a sua vontade. Aleluia, ser aprovado por Ele. E não ser aprovado, irmãos, eu sempre falo, não ser aprovado por pessoas na terra, mas assim, aceitar ali os seus padrões, aceitar ali a sua vontade, aquilo que Ele estabelece, porque é somente dessa maneira que nós vamos conseguir vencer o diabo, é vivendo, aleluia, na presença do Senhor Jesus, obedecendo a sua vontade, a sua palavra. O diabo não vai aguentar. O diabo, ele não tem medo de gravata, não tem medo de terno bonito, de vestido de saia longa, ele não tem medo disso, não tem medo, meus irmãos. Sabe o que ele tem medo? Do Espírito Santo na sua vida, da presença de Jesus. Aleluia, desespero. Quando você tem uma sinceridade com Deus, você entrega a sua vida ao Senhor de verdade. Senhor, eis-me aqui. Aleluia, a partir de agora, Senhor, eu vou fazer como o Senhor me ensinar, porque eu quero ter aquela comunhão contigo, eu quero alcançar o reino do céu. Eu quero ter entendimento do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. Aí Ele vai derramar sobre você. O diabo vai entrar em desespero, porque ele vai olhar para você, não tem jeito, ele não vai conseguir parar com você, porque o Espírito Santo vai ser derramado dentro de você. Jesus, Vai estar dentro de você, não vai mais estar do lado de fora a tua força. O diabo vai estar em desespero, porque
para que você caia nisso. Aleluia. Você vai lembrar, você vai sentir. A tua força não está do lado de fora. O que te motiva a continuar na presença de Deus não é nada que tem no mundo. É o Espírito Santo que está dentro de você. Glória a Deus, É a aleluia. promessa de Deus que está dentro de você. As palavras do Senhor que Ele falou para você, que vai fazer, Ele faz. Aleluia. O diabo não vai conseguir parar. Sabe por quê, irmãos? Por causa do Espírito Santo na nossa vida. Por causa de aceitarmos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele vai se dar o teu nome lá no céu. E vai pegar nas tuas mãos. E você vai ser como uma menina nos olhos do Senhor. Ai, naqueles que se levantarem contra você. Ai, no dia do abuso se levantar contra a tua vida. Aleluia. Vai ser queimado, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque não vai ser mais uma pessoa comum na terra. Vai ser uma pessoa separada, selada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Onde Deus vai usar nessa terra como uma luz aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Agora